Olá, pessoal! Vamos iniciar nossa aula falando sobre o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. Esse assunto aqui é importantíssimo para que, quando retornarmos presencialmente, possamos entrar no livro do 9º ano, que irá tratar já no início sobre o conjunto dos números reais e irracionais. Certo? Então, vamos lá. Para iniciar aqui, já que nós estamos falando de conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, é importante que a gente entenda o que é um conjunto. Então, um conjunto, gente, é uma coleção de coisas, de objetos que são semelhantes. Mas, em um conjunto numérico, qual a semelhança que seus elementos apresentam? Então, os naturais, inteiros e racionais são conjuntos numéricos, ou seja, agrupamentos de números que têm algo em comum. Então, gente, ser semelhante é ter as mesmas características. Então, dentro de cada conjunto numérico, esses números terão algumas características, certo? E em um conjunto numérico, os elementos são os números. Vamos, então, observar quais são as características dos números, do conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, pessoal, é representado por N maiúsculo, como está aí entre parênteses, certo? Nesse conjunto dos números naturais estão os números que representam a contagem. Então, são eles 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinito, São números inteiros, ou seja, que não tem vírgula, tá? Os números naturais são números que representam contagem, são números que não têm vírgula. O zero também faz parte desse conjunto e é importante a gente lembrar que esse conjunto é infinito, certo? Ou seja, não tem fim. Aqui nós temos uma reta numérica que representa basicamente, os 10 primeiros, os 11 primeiros números aí do conjunto dos números naturais, que vai do 0 ao 10, E aí esses 3 pontinhos indica que é infinito, ou seja, não tem fim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 mil, 249 milhões, trilhões, então é infinito, tá? Então, revisando, o conjunto dos números naturais, o zero está incluso, números que representam a contagem, como eu falei aqui, são números que não têm vírgula e é um conjunto infinito. Aqui nesse exercício, nós iremos relembrar o conceito de antecessor e sucessor, certo? Diz assim, a sequência dos números naturais apresenta o 9 antes do 10 e o 35 depois do 34. Sendo assim, como podemos classificar esses números? Então, aqui nós temos que, se o 9 vem antes do 10, então ele é antecessor. No caso do 10 em relação ao 9, porque vem após, é o sucessor. O 34 é antecessor do 35, já o 35 é o sucessor do 34. Então, sempre se ligar nisso, que o antecessor é o número que vem antes do outro e sucessor é o número que vem após, depois o outro, ok? Outra coisa que é importante a gente relembrar é a questão dos pares e ímpares. Muitas vezes a gente se depara com algumas questões, que tratam sobre esse número é par ou esse número é ímpar. Então, de 0 a 9, pessoal, nós temos que os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8. Já os ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9, certo? Então, sempre que um número terminar em 0, 2, 6, 4, 8, será um número par. Sempre que ele terminar em 1, 3, 7 ou 9, será um número ímpar, certo? Outra coisa que é importante a gente relembrar é a questão de outras classificações que podemos fazer com os números, o conjunto dos números, dos números naturais, é a questão da comparação do maior e do menor, certo?
Então, pessoal, temos aqui a ideia de maior e menor, né? Sempre a gente pode comparar se um número é maior ou menor que outro. Então, nós usamos aí essas sinalizações para indicar, certo? Nesses sinais, nós podemos observar que um lado tem a boquinha aberta, como eu costumo falar, e o outro já é mais fechadinho. Então, sempre o lado que tiver com a boquinha mais aberta, o lado aberto, ficará direcionado ao número maior, e o que está fechado ao número menor, certo? Então, aqui nós temos um enigma, tá, pessoal? Esse enigma, ele vai nos propor aí encontrar um determinado número. Então, esse número vai estar situado, ou seja, localizado entre 40 e 50. Esse número é maior que 43 e é um sucessor par de 44. Que número é esse? Releiam aí, pensem direitinho. Já descobriram o número? Está entre o 40 e 50, maior que 43, sucessor de 44. Vamos lá, né? Se ele está situado entre 40 e 50, ele pode ser esses números aí, que vocês observam em vermelho. Se ele é um número maior que 43, nós já eliminamos do 40 ao 43, né? Se ele é o sucessor par de 44, ele é 45. O que é sucessor? O número que vem depois, né? Se eu perguntar o sucessor de 44, 45. Só que aí a questão está pedindo o seguinte, o sucessor par. Então, o sucessor par, o próximo número par após o 44 é o 46, tá? Gente, os números naturais, nas nossas últimas aulas, a gente lembrou bastante, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, as operações básicas estão também inclusas nesse conjunto dos números, certo? Aí nós temos a adição, né? Parcela, parcela, o resultado. Temos a subtração, com os termos minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Temos aí, né, mais à frente aqui, a multiplicação e a divisão também, certo? Aqui, pessoal, nós temos um probleminha, né, que, assim, acredito que vocês já se depararam algumas vezes com problemas que são resolvidos com duas operações, né? Ou multiplicação e divisão, ou adição, né? E subtração. E aqui nesse problema, a gente vai ver que são utilizadas duas operações básicas. Então, vamos lá. Um pasteleiro fez 89 pastéis de carne e 76 de queijo. Vendeu 123 pastéis. Quantos ainda não foram vendidos? Então, para que a gente resolva esse problema, primeiro nós temos que somar a quantidade de pastéis que ele fabricou ao total, né? Sendo 89 de carne e 76 de queijo, que resultou aí, gente, em 165. E após, né, a fabricação desses pastéis de carne e queijo, ele vendeu 123. Então, se ao todo ele fez 165, nós iremos subtrair pela quantidade que ele vendeu, que foi 123. Então, vejam aí que a gente utilizou em um único problema a adição e a subtração. Basta a questão da interpretação da questão, que a questão está lhe dizendo, né? Então, gente, aqui nós temos outro problema, certo? Um livro tem 216 páginas. Quero terminar a leitura desse livro em 18 dias. Lendo o mesmo número de páginas todos os dias. Quantas páginas preciso ler por dia? Então, aqui, ó, nós já montamos o que? Uma divisão, certo? Precisa ler 12 páginas. O resultado é o quociente. Então, vai, pessoal, de você interpretar a questão mesmo. Nós falamos até agora sobre os números naturais. Agora falaremos sobre os inteiros. O conjunto dos números inteiros inclui o zero, os números positivos, 1, 2, 3, 4, infinito, e os números negativos, menos 1, menos 2, menos 30, menos 40, menos 75, tá? Zero, positivos e negativos, tá? Os números naturais estão inclusos dentro dos números inteiros. Os números naturais, ó, 0, 1, 2, 3. Já os números inteiros, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então, os naturais fazem parte do grupo dos inteiros.
Vamos aqui ver como a gente representa essas situações com números inteiros. Na letra A diz assim, ó, em Moscou os termômetros marcaram 5 graus abaixo de zero. Se é abaixo de zero é negativo, então menos 5, né? No Rio de Janeiro hoje os banhistas aproveitaram a praia sob uma temperatura de 40 graus, então 40 graus positivos, né? Marcos consultou seu saldo bancário e estava indicando dever R$ 150. Se ele está devendo, é um saldo negativo, então menos 150, certo? Todos esses aí são exemplos de números inteiros e naturais também, né? Gente, aqui nos números inteiros nós trabalhamos também com a questão de antecessor e sucessor, certo? Por exemplo, observe aí na reta numérica o número menos 3. O antecessor de menos 3, o que vem antes dele, é menos 4. Cuidado para não se confundir. E o que vem após o sucessor, né? O que é o sucessor de menos 3 é menos 2. Nessa questão aqui, nós temos pedindo para indicar o sucessor e antecessor dos números. Então, o antecessor de menos 34 é menos 35. E o sucessor de menos 34, menos 33. Da mesma forma, o menos 9, antecessor menos 10 e sucessor menos 8. E de menos 1, antecessor menos 2 e o sucessor de menos 1, 0, certo? Aqui, gente, nós iremos adentrar agora nos números racionais, certo? Então, esses números racionais estão representados aí nessas situações do dia a dia, né? Se você for ler aí essas situações, vocês vão observar que tem vários números. E nessa situação aqui, nós temos, eu destaquei aqui que tem os números 3, 2018, menos 3, 40, 1133,99, 58, 30, 2 terços e 20%. Então, naturais, 0 positivos, inteiros, 0 positivos e negativos. E aqui nos números racionais, nós teremos 0 positivos, negativos, né? Números fracionários e números com vírgula. Tá? Então, eu posso afirmar que esses números aí são inteiros, naturais, né? Alguns. E eu posso dizer também que todos esses números aí são racionais, tá? Porque os naturais e os inteiros estão dentro do grupo dos racionais, certo? Gente, os números racionais, ele é representado pela letra Q, certo? E os números inteiros, que vocês viram lá atrás, é representado pela letra Z. Aqui, pessoal, como eu falei, nos números racionais, além do zero, dos positivos e negativos, nós temos os números fracionários e os números, né, na forma decimal, que são números com vírgula. Então, nós podemos transformar os números fracionários em número com vírgula. Basta apenas dividir a fração, o numerador dividido pelo denominador. Então, se eu dividir, ó, resultarão nesses resultados aí. Então, eu transformei, ó, 12 quintos em 2,4, né? Que já é um número decimal. Da mesma forma aqui, pessoal, eu posso representar números decimais em números fracionários. Sobre isso, eu vou enviar outro vídeo para vocês no grupo, certo? Então, aqui tem algumas questõezinhas que vocês podem ler e verificar. Pode pausar o vídeo aí, né? Porque é verdadeiro ou falso. E assim nós encerramos nossa aula, tá? Aguardo vocês daqui a pouquinho no grupo.